Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, que legal, que bom você ligado, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM, no YouTube, no Spotify. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar nos acompanhando. Vamos juntos num programa edificante, diferente, trazer a glória de Deus através das ondas da rádio. Já quero dar um abraço ao meu amigo Bispo João. Bem-vindo, Bispo. Shalom, salve. Mais um Café com Maná, começando a semana Mais um café abençoada. Isso. Chegou também o Bispo Robson, Jandira, São Paulo, tudo bem? Tudo certo, shalom a vocês, né? Bispo João, Pastor Kennedy, shalom, aos nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo. Deus abençoe poderosamente todo o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Como é que está o Rio Grande do Sul, Bispo João? Chovendo. Mais um dia de chuva. Eita. Acho que vou chamar ele de Bispo Noé. Bispo Noé, né? Mais um dia de chuva aqui, rapaz. Mas essa chuva está parando, vai terminar, graças a Deus. Olha só, os irmãos que estão nos ouvindo, que estão começando a entrar no canal do YouTube, um grande abraço a todos. Eu peço que já divulguem o nosso canal também. Oi, olha o aviso do Denis aí. Tira esse fone de ouvido, Ken. Olha o aviso do Kennedy aí, da técnica, né? Tá bom. Espera aí que eu vou providenciar. Continua aí, gente. Pois é, hoje nós temos como é que eu poderia dizer, né? Um tema aqui para nós debatermos, né? O tema, nós tivemos, foi uma semana movimentada, né? Muito barulho na internet, falando-se sobre problemas em igrejas, e teve a Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, né? Eles fizeram no Sambódromo. Foi um evento, né? Como sempre é o evento da Marcha para Jesus, com muitos cantores e tal. E os pastores falaram também, né? E o Silas abordou uma questão que eu acho interessante, que é a questão, essa decisão do Supremo recente, que autoriza o aborto depois da 22ª semana, quer dizer, já no 6º mês, porque havia uma resolução do Ministério da Saúde proibindo que, no caso de estupro, houvesse o aborto depois da 22ª semana. A pessoa podia abortar, né, em caso de estupro, como a lei permite, mas havia um limite, né, para a pessoa conseguir esse procedimento. E o PSOL, né, partido lá um dos partidos que apoiam, né, um dos partidos de esquerda no Brasil, talvez o partido de esquerda com representatividade mais radical que nós temos, né, o partido do Boulos, né, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal para, como é que a gente diz, cancelar esse limite de 6 meses, né? Que já é um limite absurdo, né? Porque a partir da 22ª semana já há uma possibilidade de que o bebê sobreviva, né? Por isso que se coloca esse limite. É difícil, mas já existe a possibilidade de sobrevivência a partir desse momento. Por isso que se fixa um limite para proibir o aborto a partir desses casos, mesmo naqueles casos em que o aborto é legal, né? Mesmo naqueles casos em que o aborto é permitido por lei, e um dos casos é o estupro, né? Então, isso mostra, né, como a política acaba tendo um reflexo, né, sobre a sociedade, sobre a comunidade, né? Como um partido político, né, que ajuizou essa ação, e essa ação foi julgada no Supremo pelo ministro Alexandre de Moraes,
liminarmente, ele concedeu o pedido para o PSOL e permitiu a realização do aborto depois do 6º mês, já no 6º mês, depois da 22ª semana. E isso, como a gente vê, mostra como é importante a gente votar bem, escolher bem, né, politicamente. Na hora de você votar, ainda que você diga que você não se importa com direita ou com esquerda, né, seja no qual candidato você votar, você se informar, né, com relação aos valores desse candidato, para que você não acabe contribuindo, né, para uma realidade dessa natureza. E nós vivemos esse ano, um ano de eleição aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Vai ter eleição na Inglaterra. E no mundo levanta-se muito esse debate, né? Como é que deve um cristão votar? Como é que nós, como cristãos, devemos escolher os nossos candidatos? A gente faz isso de uma forma pouco responsável, né? Na última hora ali a gente confere um deputado que alguém indica, um amigo, e não investiga de uma forma consciente o histórico do sujeito, quais os valores que o sujeito defende, né? Então, eu creio que seria importante a gente debater um pouco isso rapidamente, não precisa ser... tem outros temas para a gente tratar hoje, mas debater rapidamente. Como deve o cristão votar? O que vocês acham? Mais do que todos, o cristão tem que ter consciência. Realmente ele precisa fazer uma análise criteriosa, os valores precisam ser realmente considerados. Esse caso especialmente, né, que o pessoal vai lá e protocola esse pedido, mostra nitidamente para o Brasil quais valores o pessoal defende, contrários àquilo que nós acreditamos. Quer dizer, quando o Silas fala no palanque da Marcha para Jesus, ele usa, o pastor Silas Malafaia, né? Ele é muito contundente e firme, e ele grita no final, né? Assassinos, né? A partir do 6º mês, realmente, a criança formada, eu concordo com ele, aí eu aplaudo de pé o Silas Malafaia, né? Pela coragem, pela voz que ele levanta, né? Contra isso que foi feito, e aí, pelo que eu entendi, ainda vai ter que ser submetido a todo o colegiado, né, do Supremo. Eu não acredito que o colegiado do Supremo vai junto com o Alexandre de Moraes nessa decisão monocrática. Não acredito com o ministro. Eu acredito que isso não prospera, porque não prosperou no mundo, né? Não existe em lugar nenhum do mundo esse tipo de atitude. Há países, a França, outros países que adotaram o aborto, né, em casos especiais, mas nenhum país adotou a partir do 6º mês. Porque a criança está formada, aí já é demais, né? Aí também já ultrapassou todo o sentido da discussão. Mas isso mostra que os cristãos têm que ter voz, têm que se posicionar, têm que tomar muito cuidado com né, os candidatos que votam, tem que estar muito consciente, e se não querem isso para o país, eu não quero, né? Tem que ter firmeza, tem que levar mais a sério a questão da eleição, né? A cidadania, as eleições. Já vi muitos cristãos, eu tenho essa crítica, né? Cristãos que anulam seus votos, que tomam uma decisão de, eu não participo disso porque eu não gosto da política, despreza a política porque acha que a política não tem jeito, coisa desse tipo. Se pensarmos assim, nós vamos entregar o país nas mãos de pessoas que depois a gente não pode reclamar, né? Tá permitindo esse tipo de situação. Então, faço até um apelo aqui na rádio, né, para os cristãos, principalmente, para toda a população brasileira, avalia bem, faça uma leitura consciente, vá muito consciente votar, para que depois nós não venhamos nos arrepender, né, de coisas como nós estamos vendo aí no cenário brasileiro. Fala, Kenji. Amém. Graça e paz, Bispo Hugo, bem-vindo. Bom dia, Deus abençoe aí.
Amém. Então, eu também concordo 100% com essas palavras do Silas Malafaia, né? Nesse caso aí, eu acho que ele acertou em cada palavra, em cada frase, né? Não adianta a gente fingir que não existe uma guerra contra a família, contra a vida, porque existe, é institucionalizada, né? O crime de aborto, nesse sentido aí, ele está tentando legalizar, autorizar a morte. É um faraó, né? Como foi nos dias do faraó, como foram nos dias de Jesus, em Herodes, a história volta a se repetir, essa é a nossa luta, e que bom que as marchas para Jesus, né, tem esse apelo de esclarecimento, esse apelo político. Não tem como não ter, nos dias de hoje, a igreja revelar a sua identidade política. Nós temos uma identidade política eleitoral. Agora, hoje mesmo, ontem mesmo, eu já fui procurado por um candidato a vereador aqui na minha cidade, né? Eu fui indicado, alguém o procurou e falou: olha, gostaria que você conversasse com o pastor Kennedy. Ele passou meu contato, ele me ligou, coincidentemente é um médico, né? E eu vou conversar com ele, entendeu? E na minha conversa com ele, eu vou ser bem direto e franco. Eu vou procurar saber, principalmente, se ele é a favor da legalização da maconha, do aborto, né, e outras questões referentes à nossa fé. Até onde eu sei, ele é um cristão, certo? É um cristão católico, né? E vou procurar saber qual é a sua realidade de vida. Se ele, como médico, apoia. Eu vou ser bem transparente e bem claro com ele. Nós vamos nos conhecer hoje. Além disso, eu vou fazer uma entre aspas, aqui, uma investigação para conferir se tudo que ele falar ali para mim, é o que realmente ele acredita, né? Porque eu não conheço pessoalmente, mas os alunos deles, eu conheço vários alunos desse médico, né? Então eu vou conversar com seus alunos e vou perguntar qual é a orientação que esse professor dá nas salas de aulas da universidade em relação a esse assunto da medicina. Então, não é só apenas alguém nos procurar e querer mostrar o seu plano de governo, as suas intenções. Nós temos que ouvir e averiguar. E eu também diria agora aos meus colegas pastores, líderes de várias igrejas, de várias denominações, de vários estados que estão nos ouvindo, né, que ouçam, conversem e avaliem. Por quê? Os nossos membros pedem a nossa opinião. Muitos dos meus membros perguntam: pastor, você vai votar em quem? Entendeu? Aí eu digo: olha, o meu voto é nesse, desse. O meu voto nunca foi secreto. Entendeu? Meu voto nunca foi secreto. Então, outra coisa, não é só o PSOL. Essa é uma orientação dos partidos de esquerda, né? Dos partidos de esquerda. Então, eu já tenho esse entendimento. Como eu nunca votei, né, na esquerda, em qualquer candidato da esquerda, eu vou continuar não votando, né, e continuarei falando para quem me pergunta. Lógico que eu não falo disso em púlpitos, para quem me pergunta em quem eu vou votar, para prefeito e vereadores aqui vereador na minha cidade. Então, mais do que nunca, hoje os pastores têm uma importância muito grande nessas eleições, porque as pessoas perguntam, querem saber. Não tem como um pastor hoje ser apolítico. Eu não me misturo com política. Religião e política, igreja e política, anda muito junto. Então não tem como você, pastor, ficar em cima do muro e não orientar o seu rebanho. Você tem que sim ter uma posição, exercer o seu papel, não anular o seu voto, porque quando você anula o voto ou deixa em branco, ele contabiliza. Eu não sei aí explicar bem como é que é isso, né? Não me lembro, mas não faça isso, né? Tenha uma posição clara, né, em relação aos nossos valores da fé e os nossos valores. Agora, uma outra pergunta que
que eu gostaria de fazer aqui para vocês. Podemos votar nos irmãos católicos também, ou somente nos evangélicos? Eu estou retirando essa pergunta, me fizeram essa pergunta, tá? Eu tenho a minha resposta, mas eu gostaria de ouvir vocês também. Desculpa, tá, Bispo João? Eu sei que hoje a pauta é tua, mas eu fiquei tão interessado no programa que eu joguei essa pergunta aqui para vocês, tá? Beleza. Tá dentro do como deve votar um cristão, né? E as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos vai ter eleição a presidente, né? E na Inglaterra vai ter eleição para o parlamento, que acaba decidindo quem vai ser o primeiro-ministro. No Brasil, a eleição vai ser um pouco menos importante, as pessoas tendem a não dar tanta importância por ser uma eleição para vereador e prefeito, né? Porque o nível de decisão desses políticos em relação ao macro é praticamente zero na cabeça das pessoas, mas não é assim, né? Porque, na verdade, quem vai determinar depois a escolha dos deputados são os vereadores, porque são os vereadores que formam, na verdade, um pelotão de influência que vai levar os eleitores dos municípios a votar neste ou naquele candidato para deputado, para governador. A grande força de apoio que os candidatos das eleições macro têm são os vereadores. É uma eleição mais importante, talvez muito mais importante do que as pessoas imaginem, né? Fala, Hugo. Bom dia, né? Que Deus abençoe os ouvintes. Bom dia a cada um de vocês, ao Denis. Gente, é um momento muito chave. Eu tenho orado por isso, né? Tenho clamado a Deus, porque votar é um ato espiritual na minha compreensão. Porque quando a Bíblia nos orienta, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, isso não exclui a forma como a sociedade se organiza. A organização da sociedade, nas sociedades democráticas, pelo menos as que buscam a democracia, como o Brasil, que hoje eu acho que vive uma confusão democrática, né, você precisa definir quem vai e como a sociedade será administrada. E aí o voto é fundamental, né? Se o crente ele se exclui desse processo, ele não permite que o reino de Deus se estabeleça. Então, eu creio que é uma das tarefas fundamentais da vida da igreja é saber orientar seus membros para que votem com sabedoria, para que o reino de Deus se efetive cada vez mais. Né? Quando a gente ora lá o Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu, essa oração, ela por si só, ela já é explicativa, né? É óbvio que é da vontade de Deus que pessoas que temem o nome dele, que vivem seus princípios e valores, que creem nas crenças que a sociedade judaico-cristã acredita. Então, ao votar agora, que é muito importante para prefeito e para vereador, que a gente possa fazer essa análise antes de escolher um nome. Não escolheremos a pessoa pela sua simpatia, pela sua falácia, porque hoje a política é muito falácia, né? Pouca prática. Então, temos que ver quais são os princípios que essa pessoa pratica, porque às vezes tem um belo discurso, mas uma péssima prática. Temos que perceber quais são os valores, se ela está alinhada com os valores judaico-cristãos, e aí, para mim, não tem importância se ela é católica, porque se ela crê em Jesus e ela acredita nos mesmos princípios e valores que nós acreditamos, ela pode receber o nosso apoio, sim, nosso voto, desde que fique claro que ela seja a favor dos mesmos princípios e valores que nós cremos. E isso, como disse o Kennedy, está muito pontual hoje, né? Seja a questão que nós abordamos aqui, do Silas Malafaia, do aborto, em todos os níveis, né? A liberação das drogas, essa coisa permissiva na sociedade, né? Essa coisa da ideologia de uma nova sexualidade, ideologia de gênero. Nós temos que estar muito claros quando a gente vai escolher um candidato, e aí entra muito a conversa, né? Kennedy, eu acho muito importante que o pastor tenha uma posição, mas eu acho perigoso quando o pastor diz, eu vou votar em fulano, vou votar em ciclano. Eu creio que é melhor fazer uma reunião, explicar o porquê
se votará, em quem se votará, em quem se apoia, para que a pessoa possa fazer a sua livre escolha, para que não seja aquela famoso voto de cabresto, né? Ah, eu vou fazer porque meu pastor mandou. Não, nós temos que levar a pessoa à consciência daquele voto, à compreensão dos porquês e dos motivos que levam você a votar em A ou B, né? Essa é a minha compreensão sobre essa importante responsabilidade da igreja cristã. Eu acho que tem que haver pelo menos uma indicação de valores, né? Olha, se um candidato é claramente a favor de valores que vão minar, né, a influência da fé cristã sobre as pessoas, né, ou vai trazer um aspecto destrutivo, né, como a questão do aborto, por exemplo, né, eu acredito que é fundamental a gente sinalizar quais são os valores fundamentais, né, que nós temos. Fala, Paulo Renato. Bom dia não, salve. Tudo bem? Deu atrasada aqui hoje por conta do trânsito em Maringá, que está bem pesado. Mas, enfim, deu tudo certo aqui. Depois tive um probleminha aqui no dispositivo, já está resolvido. Bom, enfim, como o cristão deve votar. Esse assunto, eu não gosto muito dele, não, né? Só fui político 16 anos, então não é muito a minha praia esse assunto, não. Mas, primeiro, o cristão deve votar. O cristão não pode se omitir de votar. Ele precisa ir à urna, precisa fazer a parte dele, porque anjo não vota. Eu vou orar, que Deus faça a sua vontade, amém. Mas você precisa ir para a urna, irmão, porque o anjo não vai votar no seu lugar, quem tem que votar é você. Questão do aborto para mim é uma pauta fundamental para o cristão. Eu não posso colocar meu voto, depositar meu voto com quem não tem um comprometimento com a vida, em favor da vida, jamais. Para mim, essa é uma questão sagrada e que eu não posso confiar meu voto a um vereador ou a um candidato a prefeito que não tem um alinhamento com essa linha de pensamento nossa em favor da vida, de forma alguma, né? O Kennedy fez uma pergunta aí. Qual foi a tua pergunta mesmo, Kennedy? Crente só vota em crente? Evangélico só vota o evangélico? Legal. Não. Crente não vota só em crente. Aliás, tem uns crentes aí que não dá para votar neles, de jeito nenhum. Tome cuidado com certos tipos de crente que você anda votando, irmão, porque tem crente com rabo e chifre. Então, você fica esperto com esses crentes de rabo e chifre. Deixa eu ensinar uma coisa. Posso? Vocês me dão liberdade aqui? Eu disputei 5 eleições, 2 estaduais, uma majoritária municipal e outras 2 proporcionais municipais. Ou seja, 2 vezes para vereador, 2 vezes para deputado e 1 vez para prefeito. Então, deixa eu ensinar uma coisa para o nosso povo que escuta a gente aqui. Como é que você faz a avaliação para dar o seu voto? Primeira coisa é pesquisar o passado, pregresso da pessoa, histórico de vida dessa pessoa. Se ela é família, se ela é igreja, né? Se ela é valores, princípios que são compatíveis com aquilo que é o teu sistema de crença, aquilo que é a tua fé. Outra coisa, veja qual foi o testemunho social dessa pessoa. Qual é o testemunho que ela tem perante a sociedade? É um bom pagador de contas? É uma pessoa gananciosa que está sempre correndo atrás do dinheiro a qualquer custo? Tome cuidado com esse perfil, tá? Se existe uma pessoa que ela é muito gente boa, amiga de todo mundo, mas muito dinheirista, esse aí para mim já não serve. Ele pode vir me causar algum problema lá dentro e eu não quero confiar meu voto para esse tipo de pessoa. Outra coisa, não precisa ser necessariamente evangélico, como a gente está falando aqui. Claro que pode ser uma pessoa católica, pode ser uma pessoa espírita, pode ser até um ateu, né? Desde que os valores que ele se propõe a defender são compatíveis com o valor que você acredita que deve ser defendido. Eu quero dar um exemplo aqui, vou citar um nome tranquilamente aqui, aquele senador de Goiás, que é Girão, né? Não é de Goiás ele. Eduardo Girão, acho que ele não é de Goiás, não sei, nordestino, vou ver. né? Nordeste, eu não sei qual Nordeste, da estado, região não, mas é Nordeste, Nordeste. não me lembro o estado. O Eduardo Girão, gente. Ceará, senador pelo Ceará. Isso, senador pelo Ceará. Primeiro, é do Nordeste. Geralmente as pessoas têm preconceito com político nordestino. Né? Segundo, ele é declaradamente espírita.
tá? Da religião espírita. Se for falar em termos de religião, a gente já tinha um certo cuidado por conta das divergências doutrinárias. Mas eu vou perguntar, o Eduardo Girão não está fazendo um trabalho excelente? Né? A meu ver, né? Eu vejo um trabalho excelente da parte dele, uma pessoa sem mancha de corrupção, honesta, que defende a vida, que é contra aborto, que é contra ideologia de gênero, que é a favor da família, né? que é a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Ele não está fazendo um bom trabalho? Eu daria meu voto para ele com toda tranquilidade, pelo crivo que eu tenho sobre a atuação parlamentar dele hoje. Né? E ele não é evangélico, ele é um espírita, né? Mas está fazendo um excelente trabalho político. Então, essa é a minha opinião a respeito disso tudo aí, né? De forma O Girão esteve na igreja nossa em Ribeirão Preto, com o bispo Kleber Caetano, e o Kleber fez ele ajoelhar e botou a mão na cabeça dele e orou. Mas tá certo, na vida né? dele. Tá certo. Eu fiz muito isso, inclusive com mandato. Eu orei por muita gente que tinha que estar de joelho com a mão na cabeça, né? Tem que fazer isso mesmo. Passar a bola para frente. Então é isso. Eu acredito que essa questão dos valores, né, que nós temos que nos conscientizar, porque não sei se alguém aqui já ouviu falar na teologia do domínio, a teologia do domínio, que eles acusam muitos cristãos, né? Existe uma teologia realmente do domínio, só que eles entendem que o propósito, né, da igreja é tomar o poder para estabelecer uma sociedade completamente governada pelas normas bíblicas, né? Como se fosse a Bíblia, a Constituição do país, né? E dizem, né, que se você for olhar, existem vários artigos hoje falando sobre a teologia do domínio, depois vocês pesquisem sobre isso, que teria essa finalidade, né? Estabelecer o reino, mas não em termos de valores, né? Mas o governo de uma religião, né? Como se os evangélicos governariam o Brasil, né? O propósito é que o Brasil se torne uma grande nação governada, quase uma teocracia, né? Quase uma teocracia governada por evangélicos, né? E agora não é nada disso que a gente quer, né? Não existe uma teocracia cristã no mundo. Não é verdade que nós queremos governar nesse sentido, né? De fazer com que todo mundo obedeça às leis evangélicas, né? Isso aí é um homem de palha que eles inventaram para atacar, né? Para poder atacar livremente. O que nós queremos são políticos, é natural, né? Nós somos uma parcela da sociedade, temos um conjunto de valores que nós acreditamos e que nós defendemos, e é natural que nós queiramos candidatos com essa perspectiva, né? Com a perspectiva dos nossos valores. Todo mundo é assim. Quem é de esquerda quer que o governo seja de esquerda, com os seus valores. Quem é progressista quer os valores progressistas do governo e vai votar dessa forma. E os evangélicos têm os seus valores cristãos e acham que eles são importantes também para a conformação da sociedade, né? Não é só para a igreja evangélica que é importante, por exemplo, você não ter um aborto como esse que o Alexandre de Moraes permitiu, né, no Supremo Tribunal Federal, ou não ter a sociedade aberta a certo tipo de práticas, né? Eu acredito que é natural que você vote dessa forma, de acordo com os valores que você defende e buscando candidatos que vão sustentar esses valores. Isso explica, por exemplo, por que os cristãos votam em Trump lá nos Estados Unidos, né? Boa parte dos cristãos, né? Não estou dizendo que todos os cristãos votam em Trump, né? Mas muitos votam sabendo que ele não é um candidato ideal. Todo mundo sabe do passado, todo mundo sabe do descompromisso dele com os valores da família e tal, né? No sentido individual, né? Mas ele se compromete
em nomear certo tipo de ministro para o Supremo Tribunal Federal, em ter certa política na ONU. Os Estados Unidos têm uma influência brutal na ONU para definir esses valores para o mundo inteiro, né? Então, os cristãos olham assim: nós vamos ter aqui um candidato que vai pode ser mais ético em várias áreas, mas em relação aos valores fundamentais cristãos, ele vai ser contra todos eles. E temos esse aqui que é um sujeito complicado, já casou um monte de vezes, é um cara cheio de problema, mas ele vai defender todos os nossos valores e vai nomear uma equipe comprometida com os nossos valores lá para a ONU, nos Estados Unidos. O que você vai escolher? Você vai escolher o outro lá que é todo comprometido, politicamente correto, certinho, mas que vai defender valores totalmente opostos aos seus, né? Então, essa é a realidade que nós temos, né? E isso explica por que nós votamos. Às vezes as pessoas não entendem, mas como é que você vai votar em fulano de tal? Uma questão de quem que vai defender os nossos valores. O outro candidato ali, que é um candidato tão bom assim, então, ele vai pregar exatamente o contrário do que meus filhos precisam ouvir, que ele vai instituir uma política de educação no Brasil totalmente contrária aos valores cristãos. Como é que você vai votar num cara assim, né? Acho que esse deve ser o nosso pensamento. É o ideal e o real, né? Tem aquela idealização que nunca acontece, é difícil encontrar um candidato ideal. Mas Não tem... existe, né? Não existe. Agora tem o que se aproxima, o que pode nos representar. E a ideia é representar mesmo. Toda a sociedade tem seus representantes, cada segmento da sociedade tem lá, né, os representantes do agronegócio. Agora, os evangélicos não vão ter representantes? Claro que vão, precisam ter, né, que defendam os nossos valores, que nós possamos cobrá-los, inclusive, conversar com eles. A ideia da democracia é essa. Mas aí tem o voto de cabresto, aquela coisa toda. Não, tem os representantes evangélicos, e aí sim eu entendo que há um alinhamento, até no sentido da palavra evangélico, porque nos representam, e nós queremos representantes que defendam os nossos valores, que lutem, né, por certas questões. Mas aí começam as discussões, né, porque nós somos maioria no Brasil, de fato, os conservadores, né, os cristãos, aí eu vou colocar cristãos, que envolve católicos, envolve evangélicos e, né, uma outra minoria de segmentos que também se consideram cristãos, mas é maioria no Brasil, é maioria. Se a maioria definir, olha, esse é o nosso representante, está correto, a democracia é isso, né? Nós temos o privilégio de poder eleger. Nós precisamos entender uma coisa: a democracia e o fato de escolher um candidato são uma conquista. A sociedade se organizou, séculos e séculos foi oprimida por governantes e não tinha a liberdade de escolher governantes. A sociedade tinha, né, a monarquia foi uma das formas de regime de governo por tantos e tantos séculos, e não tinha condição de escolher o governante. E as injustiças sociais, os problemas que ocorreram na humanidade, quando chega a democracia e um povo tem o direito de escolher, isso é uma conquista de muitos anos, né, um amadurecimento da sociedade. E o cristão não pode jogar isso fora, de jeito nenhum. Aliás, nenhum cidadão deve jogar isso fora, deve valorizar muito isso. É um privilégio e uma oportunidade escolher seus representantes. Eu questiono um pouco essa liberdade, viu, Bispo Robson? Fico me perguntando até hoje se realmente nós escolhemos, realmente, se aquilo que eu escolhi foi como é que eu posso dizer? Se o que eu escolhi realmente, sabe, se o número que eu apertei, certo, realmente foi o número que saiu lá depois, em outro lugar, foi contabilizado. Eu continuo com essa grande dúvida no meu coração, sabia? Eu não tenho essa paz, essa certeza, a segurança das eleições, para mim, aqui no Brasil, me deixa muito inseguro. Eu não consigo, até tento, eu quero acreditar que é tudo muito honesto, tudo muito correto, que as pessoas que estão
contabilizando, são pessoas da maior alta índole, que não têm influência nenhuma, que não terão influência nenhuma na contabilização dos votos. Mas eu não consigo aceitar isso, eu não consigo acreditar que foi assim, né, e que será assim, sabia? Então eu não sei se nós temos essa liberdade, porque até a nossa liberdade ela é tão cerceada hoje em vários aspectos que eu fico em dúvida toda vez que se coloca nesse assunto. Eu estava em Brasília agora, eu pergunto para o motorista do Uber, eu pergunto aos meus colegas pastores de vários lugares, no restaurante, você está aqui em Brasília, eu sempre entro nesse assunto. E cada vez mais eu vejo que, para quem eu pergunto, tem essa mesma dúvida que eu tenho no meu coração. Então, eu não sei se nós temos essa liberdade, né? Ou se é uma falsa liberdade, mas eu gostaria só de acrescentar mais um aspecto aqui. Pastores, não vendam suas igrejas, não troquem votos por tijolos, por cimento, por tinta, por leite, por nada. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não façam isso, não sejam comprados, né? Não sejam corruptíveis, porque o que chega de ofertas e oferendas, né? Ofertas, quase que oferendas, para tentar, ali através de você que é líder, angariar alguns votos, não faça isso. Se qualquer candidato chegar com essa intenção, com essa indireta no coração, esse é o candidato, já é um sinal que esse candidato não merece o teu apoio. Fala, Hugo. Bom, eu creio que o assunto aí que nós estamos tratando, né, já foi bem explorado, né, por cada um de nós aqui. E vale sempre a gente pensar, né, que nós temos aí agora um desafio das eleições municipais, prefeitos de muitas cidades, né, nós aqui em São Paulo, né, por exemplo, o Robson de Jandira, nós temos igreja aqui em Ribeirão Preto, Rio Preto, Araraquara, hein, que é um lugar desafiador, né? Temos igreja lá, temos igreja em Amparo e Jaguariúna e por aí vai, né? Temos igrejas no interior de São Paulo e aqui na capital, temos igrejas na Grande São Paulo, que é o caso do Robson. O Robson coordena a Cotia, coordena a Itapevi. Temos igreja em Carapicuíba, o Robson também tem. Então, nós vamos ter que auxiliar nossos membros, né, a não somente escolher seus prefeitos, mas também a escolher os seus vereadores, né? Eu tenho orado mesmo pelas eleições aqui em São Paulo. Você sabe que aqui tem um candidato do PSOL, que foi alvo da bazuca do Silas Malafaia, né, na Marcha para Jesus, né? Então, é candidato forte aqui em São Paulo, é um dos favoritos, mas nós estamos trabalhando para que o candidato que vença seja um candidato com o perfil que nós cremos que manterá os valores judaico-cristãos em voga, né? Inclusive os direitos que nós temos como igreja. Um prefeito que seja contra nossos princípios e valores pode complicar um alvará, pode complicar o direito que temos de isenção dos impostos, que são constitucionais. Basta que a pessoa que assina lá coloca na pilha lá o processo e não assina. Não é mesmo, Robson? Você que trabalhou em prefeitura, é só o cara ter a má vontade. O Robson foi secretário de administração e o cara que libera lá o IPTU, que a igreja tem que pagar todo ano, ele é só ele não assinar. É lei, é constitucional, é direito, mas o cara fica lá procrastinando, fala que quer pedir vistas e manda não sei para quem, aí fica enrolando e a coisa não rola, né? Então, são detalhes fundamentais que nós queremos apenas o que é direito nosso, né? Que a lei define. E é o prefeito e é o vereador que cuida da gente diretamente. Não é o governador nem o presidente. Quem cuida da gente é o vereador. E é o prefeito, né? Com toda a sua estrutura. Não é isso, Robson? É isso mesmo. Infelizmente, quando existem essas barreiras, eles falam barreiras políticas, né? Mas eu entendo que são barreiras ideológicas, políticas, pode criar dificuldades, e mesmo tendo um representante, para romper essas dificuldades é muito complicado. Pode sim, um prefeito, a política pode até não, vamos dizer assim, ela pode dificultar muito a vida da igreja, se a igreja, né,
não tomar um cuidado muito grande? Pode. Não deveria, tá? A lei deveria ser aplicada para todos, deveria ser todos tratados da mesma maneira, né? Mas a gente não percebe isso no dia a dia, não. Depende da situação. Eu trabalhei exatamente na secretaria que liberava alvarás. Eu era o secretário. Eu que assinava os alvarás, né? E nos 4 anos que eu trabalhei ali, né, na secretaria, eu trabalhei da forma mais técnica possível, com a igreja e com qualquer um, tá? Não importa se era indústria, comércio, enfim, trabalhei, né, para ter essa igualdade, né, mas assim, o secretário recebe, seja o pastor, seja o empresário, seja, né, e vem ali, conversa e tal, não sei o quê, e você tem que aplicar a lei, você tem que trabalhar dentro né, dentro dos limites da lei, tem que seguir o regramento municipal, né, o código municipal e tudo mais. Mas se coloca uma pessoa ali com outro viés, com uma outra cabeça, ele pode usar aquilo até como perseguição política, infelizmente. É isso aí, gente. Acho que deu, né? Vamos mudar de assunto, vamos para o nosso assunto mais devocional, né? É uma coisa que eu tenho percebido na prática, né, da ministerial, há uma dificuldade muito grande de uma geração, essa geração mais ligada às redes sociais, né, essa geração mais visual, vamos dizer assim, né? Como essa geração tem dificuldade de conhecer a Bíblia, como há uma falta de conhecimento bíblico assustadora, né, nessa nova geração. Eles se convertem, eles vêm à igreja, às vezes ficam 2, 3 anos, 4, 5 anos, mas não conhecem a Bíblia, não conhecem os livros, não conhecem a história bíblica, né? E ficam, normalmente, você pede para a pessoa abrir em certo livro da palavra de Deus, o cara não consegue, tem que recorrer ao índice. Você percebe uma total falta de intimidade, né, com a Bíblia. E eu não estou falando do cara achar Joel, Sofonias, livros mais difíceis mesmo de achar, né, mesmo para quem lê a Bíblia, né? Não, o cara às vezes se manda abrir um evangelho e a pessoa tem dificuldade de achar o evangelho na Bíblia. Você percebe uma falta de traquejo, né? Uma falta de conhecimento também, né? A pessoa praticamente se alimenta exclusivamente daquilo que ela ouve na igreja, né? Por que é que isso acontece? Qual é o remédio que nós temos que aplicar para solucionar esse problema? Começando com o Paulo Renato, que está em silêncio aí faz tempo, né, Paulo Renato? Estamos juntos aqui. Ô, bispo, legal isso aí. Na prática diária, às vezes eu fico assustado de ver. Não é só a questão dos livros, né, das Sofonias, Obadias e etc., mas é a questão também de personagens óbvios da Bíblia, patriarcas, Davi, ou até mesmo aí um apóstolo como Paulo, Pedro. Às vezes você faz uma citação sobre essa pessoa e você vê aquele olhar de vácuo no pessoal, assim, como que se aquilo fosse algo assim completamente novo e desconhecido para eles. Isso chega a ser assustador, né? Citações de versículos que são virais, né? Que todo mundo tem eles decorado na ponta da língua. Aí, de repente, você percebe que numa coletividade, num grupo, aquilo é meio que, sei lá, muito novo. Isso, confesso que me assusta, porque eu venho de uma cultura, né, de formação cristã, onde desde criança eu recebo instrução, discipulado, essa proximidade com a Bíblia. Na verdade, eu acredito que mais do que o papel da igreja, né, de estar ensinando, é o interesse do cristão pela fonte da sua fé, né? Até porque a própria palavra de Deus diz que a gente tem que estar sempre pronto para responder a quem nos inquire sobre as razões da nossa fé. E a forma de responder isso não é com achismos ou com óbvios, né? É com a palavra, é com a Escritura. Jesus venceu o diabo com a Escritura, né? Calou Satanás com a Escritura. Ele estava numa situação humana, né? Ele estava numa condição humana, ele estava numa condição ali
e pede igualdade com as piores mazelas que um ser humano pode passar, e ainda com Satanás ali no cangote, ali cafungando nele, ali, fazendo toda aquela tentação, e na hora das dificuldades ele responde com a palavra, ele não amarrou o demônio em nome de Jesus, né? Ele pegou e citou a palavra, o diabo veio com a palavra de volta. Quero lembrar que Satanás domina muito bem a Escritura, ele sabe o que está escrito na Bíblia. Se o cristão não souber, vai tomar uma sova do diabo. E aí? O que adianta o cara ser o cristão e ele ser o diabo? Não adianta nada. O que adianta é ter domínio da palavra. A Bíblia é o pão que alimenta, né? A Bíblia é a pedra que esmiuça a penha, né? A Bíblia é a espada do Espírito, né? Ela é a nossa arma de combate. Então, o que eu creio é que o cristão precisa ter, sim, seu tempo devocional, seja logo pela manhã, ou seja antes de se deitar, ou seja qualquer intervalo durante seu trabalho no dia, tem que ter um contato com a palavra de Deus, até para não ser levado por todo vento de doutrina, como ensina o apóstolo Paulo, né? Para não ser enredado por aqueles que se dizem sábios, mas querem controlar as pessoas com uma linguagem, digamos, evangeliquez aí, para constranger as pessoas espiritualmente falando, em cima de doutrinas que não são fundamentadas na palavra de Deus. Daí, para mim, essa importância. Quem é o próximo? Fala, Kennedy. Bom, esse é um assunto legal, bacana da gente conversar bastante, mas que dói, né? Dói muito no coração a gente perceber que hoje o cristão ele é quase que nota zero, né? Vou fazer aquela prova de nem múltipla escolha, talvez, né? Quem foi o pai de Jesus? Alguns iam colocar até Judas. É sério. Opção A, Judas. Opção B, Faraó. C, Herodes, né? D, Joaquim. Letra E, José. Eu garanto para vocês que eles iam chutar. Entendeu? É verdade. Infelizmente, hoje, a falta de leitura da palavra, ela é muito prejudicial à igreja. A igreja cresceu, mas talvez a igreja não seja forte, né? Não seja forte. Sabe aquele cara todo marombado, fortão, saradão, e, na verdade, ele é cheio de bomba, né? Ele não tem força. Ele tem ali, ele tem músculo, né? Tem uma capa por fora, mas não tem força. E a igreja hoje é um pouco assim, né? Eu já parei para pensar sobre isso, quando foi que isso começou, porque eu venho da década de 80, né, na igreja, eu converti em 86, e existiam as escolas bíblicas dominicais, né, e eram cheias, né, o culto era de manhã e à noite, era normal a gente ir para o culto de manhã e para o culto à noite, né, e antes de cada culto tinha o que nós temos hoje, que é o IV, né? Só que era de manhã, escola bíblica dominical, estudo, e à noite, na parte da tarde, antes do culto, outro tipo de estudo. Então, mas a escola bíblica dominical não parava nunca, né? Era para todo mundo, né? Era para todo mundo, a vida toda, né? Não era um ano só, né? Era um troço que não tinha fim, né? Não, isso, e eram cheias, eu quero dizer que na minha época, eram cheias, as pessoas gostavam de ir porque era diferente, porque tinha que chegar na igreja às 9 e sair ao meio-dia, porque aí tinha um ensaio, tinha, né, cada um participava das suas atividades, a vida na igreja era outra. E talvez aí com a mudança da sociedade, o tempo, a tecnologia, a velocidade, antes não tinha data show, então todo mundo levava a Bíblia, lembra? Todo mundo levava a Bíblia, né? E quanto mais grossa a Bíblia, mais autoridade você parecia ter, né? A gente brincava, aqueles irmãos que iam sem Bíblia eram quase excluídos. Que tinham uma Bíblia pequenininha de bolso, a gente falava, isso aí é o crente 007, né? E o que tinha aquele biblão, tal, a gente falava, esse é bazuca, esse é dos bons e tal. Hoje não, hoje as pessoas esquecem a Bíblia, nem esquecem, não leem, parece que não existe.
isso enfraqueceu, criou uma anomalia na igreja, né? A igreja cresceu em número, mas ela é, em muitos lugares, não vou generalizar. Nós quando católicos não tínhamos, não conhecíamos a Bíblia, né? Os católicos não têm o hábito da leitura bíblica, né? Nem é pregado demais isso, né? E os evangélicos estão caminhando nessa direção, né? Os crentes eram conhecidos como Bíblia, né? Hoje ninguém mais fala que um crente é um Bíblia, né? Não, é por isso, porque não tem mais aquele apego, aquele amor, aquele... Mas, gente, tá bom, reclamar é legal. Fazer o quê? É isso que eu ia falar, era essa Está reclamando aqui, mas não adianta reclamar. Eu acho que tem que achar a solução. Essa pergunta que eu ia fazer para você. Qual é o remédio para o problema? Eu creio que é a conscientização do porquê ler a Bíblia, sabe? O Daniel, que é adolescente, quer dizer, já foi adolescente, né? Está com 21 anos já está casado. Ele diz que hoje a geração, eles querem saber os porquês. Por que ler a Bíblia? Para que ler a Bíblia? Pode ser óbvia essa resposta, mas não é. Eu creio que o Bispo Rodovalho, nossa reunião agora em Brasília, ele enfatizou que o que ele acha importante é nunca a igreja perder o poder da experiência pessoal com Deus. Porque a Bíblia diz que erra aquele que não conhece o poder e as Escrituras. Então, eu creio que explicar por que eu preciso ler a Bíblia, o que vem. Se o amor de muito vai se esfriar, por que vai esfriar? Porque vai acabar a fé. As pessoas não terão fé. E elas não terão fé por quê? Porque não serão alimentadas pela palavra. A palavra gera fé. Então, eu creio que toda pregação de púlpito tem que haver uma explicação do porquê orar, porquê ler a Bíblia, porquê culto, porquê buscar Deus. Os porquês precisam estar claros. Para nós pode ser óbvio, mas para a geração que nós estamos servindo hoje, não é claro. Não é clara o porquê. Senão, sabe o que acontece? As pessoas leem a Bíblia e oram como se fosse uma obrigação religiosa, para agradar a Deus. Vamos parar com essa conversa de agradar a Deus. Agrada a Deus, amém, glória a Deus, mas você precisa entender que é como o pão de todo dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso do pão para o meu corpo, eu preciso do pão para a minha alma, eu preciso do pão para o meu espírito, e eu tenho que me alimentar, senão não vou ficar em pé no dia da tribulação. Não tem jeito. Quem não vigiar e não orar nesses dias atuais, não vai ficar em pé, vai ser atropelado pelo mundo com as suas ideologias, suas mentiras e suas dúvidas, incredulidades, e não terão fé. Então, eu acho que cada pastor que prega, cada ministro, cada líder de célula, toque a trombeta. É tempo de leitura bíblica, leia pelo menos 3 capítulos por dia, pelo menos, no mínimo 3 capítulos, leia a Bíblia uma vez por ano, ore incessantemente, diariamente, busca o Senhor, porque os tempos são difíceis, os tempos são duros, e a igreja tem que se preparar para esses dias. Eu tenho falado que eu tenho um mantra aqui na igreja, né? Que eu fico repetindo todo culto, as pessoas estão até furiosas comigo, né? Que fica firme na oração, na leitura da palavra e na igreja. São 3 coisas fundamentais para você manter tua fé viva. Fica firme na oração, na leitura da palavra e na igreja, na frequência à igreja. São 3 passos. Eu fico repetindo, todo culto eu falo isso. E o pessoal repete comigo. É isso, gente. Últimas palavras aí para o Paulo Renato e Robson. Eu queria complementar sobre a necessidade do conhecimento bíblico, por exemplo... 30 segundos. A primeira pauta é Bíblia. Só vai chegar aquelas conclusões se a gente tiver as escrituras, né? Saber que, na verdade, o que a gente está vendo hoje nada mais é do que trazendo de volta o velho culto a Moloque. Né? Para mim, aquilo é um sacrifício de criança, é sangue inocente derramado para alimentar Satanás. Né? Então, essa convicção vem da Bíblia, desse conhecimento do que aconteceu antigamente na palavra. Isso vai ajudar também a pessoa a ter convicções políticas. Nosso tempo acabou, né? Eu já vou despedir aqui do nosso pessoal da rádio. Deus abençoe vocês grandemente, né? Que esta semana seja uma semana de bênçãos. Lembrando do nosso canal no YouTube, né? Café com Maná.
divulguem o nosso canal, é muito importante, né? Os assuntos têm sido muito bons, vale muito a pena. Deus abençoe a todos. Grande abraço, abraço, Denis. Tchau, gente. Deus abençoe. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igual.